Será que em algum momento deste Campeonato Brasileiro o Santos vai conseguir sair da 16ª colocação? Será que o Santos vai aproveitar uma rodada sendo favorável, ter uma sequência de jogos para conseguir subir na tabela? Porque essa 26ª rodada, vários empates que a gente gostaria que acontecesse, aconteceram. O Vasco, que precisava ser derrotado, foi derrotado. O Santos, que precisava vencer o Grêmio, não venceu o Grêmio. De novo, o Santos perde 2 pontos, como também já tinha perdido contra o Red Bull Bragantino. Santos 1, Grêmio também 1. Tivemos um Grêmio de novo chegando pouco e conseguindo fazer o seu gol. E por que eu falo de novo? Porque o Bragantino foi a mesma coisa, foi o mesmo roteiro. Chegou pouco e fez os seus gols. O Santos teve mais domínio, o Santos teve mais finalizações, mais posse de bola, só que não conseguiu fazer mais gols do que o seu adversário. Um Santos que começou com uma escalação igual não, né? Com exceção ao Escobar, era o mesmo time do jogo contra o Bragantino. E aí eu quero já começar com o Escobar para falar sobre esse Santos. Quando sai a possibilidade de time para esse jogo contra o Grêmio, eu sempre falei aqui no canal, falei lá na GETV, falei em lives do meu outro canal, que eu não iria com o Escobar, que eu achava que era um jogo para o Souza, porque o Grêmio provavelmente não iria para cima do Santos, então o Santos poderia sair mais com o Souza. O Souza também poderia auxiliar a criação de jogadas, porque ele é um lateral que gosta também de puxar mais para o meio, é o cara que tem velocidade, que tem o drible, que vai à linha de fundo, consegue fazer bom cruzamento, deu um cruzamento no último jogo, né, para um gol do Santos, para o gol do Lautaro. Então não via necessidade, para esse jogo em especial, a escalação do Escobar. E o Escobar hoje também defensivamente não foi bem, né? O primeiro gol do Grêmio, o gol que foi anulado pelo VAR, o Escobar não consegue desarmar o jogador do Grêmio, ele consegue cruzar a bola tranquilamente. Também teve, acho que o Brazão falha no gol, o Luan Pérez também meio perdido ali na jogada, enfim. Só que o VAR anula o gol. Ok. E também tivemos outros lances que o Escobar não estava atento defensivamente, não ajudou também ofensivamente. Acho que o Vojvoda demorou demais para fazer essa substituição, colocar o Souza só nos últimos minutos do segundo tempo. Errou para mim, tá? Não só nesse quesito, Escobar / Souza, também outras substituições que daqui a pouquinho a gente fala. E foi um Santos que, de novo, também teve muita dificuldade em finalização. Até finalizou, chutou, exigiu algumas defesas do Grando. O Grando acho que fez uma boa partida pelo Grêmio. Mas foi um Santos que, na hora que precisa ganhar a nota 10, não consegue. E aí o Grêmio, que chegou 2 vezes com perigo, fez 2 gols. Um, como eu disse, anulado, e o outro no começo do segundo tempo, um cruzamento ali do lado do Mike, a zaga do Santos bate cabeça, e gol da equipe gremista, né? Gol do Edenilson. E o Santos que só faz o seu gol com o Lautaro no finalzinho da partida. Uma jogada, né, que a bola bate na trave, o Zé Rafael, e no rebote o Lautaro estava bem posicionado e acaba fazendo gol. Inclusive foi um jogo, né, que tivemos bolas na trave, no plural, rebotes que não foram aproveitados. O senhor Tiquinho Soares, uma brincadeira, um centroavante perdeu os gols que o Tiquinho perdeu hoje. Assim, é inacreditável, não dá para aceitar. O jogador que recebe o salário que ele recebe, o cara que veio com status para ser titular no começo dessa temporada, naquela negociação com o Jair, vem sendo uma grande decepção. E também escancara o erro da diretoria do Santos, né? Que nessa janela de transferência não foi atrás de um centroavante. O Lautaro fez o seu segundo gol com a camisa do Santos, mas o Lautaro, eu insisto que não é um centroavante. Eu acho que o Lautaro ele tem um posicionamento muito mais de um segundo atacante do que ser esse 9, esse centroavante raiz.
esse cara finalizador, porque a gente sabe que apesar, né, até é meio complicado falar isso, porque o Lautaro fez gol contra o Bragantino e fez gol hoje contra o Grêmio também, mas não é a característica principal do Lautaro a finalização. Tanto é que os números da carreira do Lautaro mostram isso também. E aí, vamos às substituições aqui do Vojvoda, né? Ele volta para o segundo tempo com o Tiquinho no lugar do João Schmidt. Tinha que tirar o João Schmidt, tá? Não estava fazendo uma boa partida o João Schmidt, estava pendurado. Então você corria risco também de ficar com um jogador a menos. Mas eu voltaria com o Ian. E por que eu voltaria com o Ian? Porque era um jogador que ele sabe se apresentar ofensivamente, tem uma boa chegada, tem uma boa finalização e também ajuda defensivamente. Esse meio-campista moderno que a gente fala, né? Então eu voltaria com o Ian no lugar do João Schmidt, o Zé podendo atuar como camisa 5, o Ian como um camisa 8, ok. E aí, ele mantém o Tiquinho junto com o Lautaro, mas é aquilo, né? A bola não chegava. A bola não chegava pro Tiquinho. Tiquinho, só no finalzinho da partida lá, né, no momento que tem duas oportunidades na cara, que ele tenta fazer alguma coisa, porque de resto não teve oportunidade. E aí outras substituições. O Rincon e o Igor Vinícius entraram no lugar do Barreal e do Mike. Também acho que demorou a entrada do Igor Vinícius. Aliás, né, já teria entrado com o Igor Vinícius. O Mike vem fazendo jogos muito ruins com a camisa do Santos. Acho que o único bom jogo do Mike, que eu me lembro aqui, foi a estreia dele contra o Juventude. Porque de resto, vem sendo bem decepcionante essa passagem do Mike pelo Santos. Depois ele coloca o Robinho no lugar do Roleiser. Não gostei da partida do Roleiser, tá? Errou alguns passes que deu contra-ataque para a equipe do Grêmio, enfim, não gostei. O Robinho, ele incendeia o Santos, ele faz algumas jogadas de perigo, ele chama a torcida para junto, então gostei da entrada do Robinho, acho que entrou bem. Era um jogador com essa característica que faltava, porque o Santos não tinha ninguém para quebrar uma linha, para fazer uma jogada diferente, para tentar um drible, para tentar alguma coisa que de fato, sabe, chamasse a torcida, chamasse os jogadores do Santos para o jogo. Parecia que estava todo mundo muito disperso. Sabe aquele sentimento de que você, putz, não vamos fazer gol, porque não tá um clima de gol, sabe? O Robinho, quando ele entra, ele traz isso para o Santos. Então acho que deveria ter entrado antes também, demorou na substituição o Vojvoda. E aí, bem no finalzinho, mais de 40 minutos, ele coloca o Souza no lugar do Escobar. Guilherme também não saiu, mas fez uma partida medonha o Guilherme. Horrorosa a partida do Guilherme. O lado esquerdo hoje do Santos estava muito complicado. Muito complicado. E aí o gol do Santos, né, como a gente falou, saiu depois de um rebote ali da bola na trave do Zé Rafael, do Lautaro, que estava muito bem posicionado. Se posicionou bem, tá? Em alguns lances aí o Lautaro, acho que fez uma partida razoável pelo que, né, muitos têm de expectativa em relação ao Lautaro Dias. Mas, de novo, né, a gente sai com esse sentimento de que o Santos perde 2 pontos e de fato perdeu, vai ter que correr atrás desse prejuízo contra o Ceará fora de casa, vai ter que vencer. Porque na minha cabeça era, você vence o Grêmio e aí se você empatar com o Ceará, ok, né? Desde que você ganhe também de Corinthians, desde que você ganhe de Vitória, enfim. Santos está perdendo pontos que não poderia. Então, jogos que talvez a gente aceitasse o empate, agora tem que vencer. Então, vai ter que ir com tudo para cima do Ceará para conseguir esses 3 pontos. Porque parece que o Santos rema e não sai do lugar. Finaliza, mas é mais finalizações que não levam a lugar nenhum do que de fato ao gol. E tem até uma estatística aqui, deixa eu trazer para vocês, que é bizarra, tá? Nos últimos 3 jogos, o Santos teve 61 chutes, finalizações, 18 no alvo, os adversários 16 chutes, 4 no alvo. O Santos fez 4 gols e tomou 3. Então, essa é uma estatística que escancara o problema de finalização do Santos. Mostra que o Santos até cria, até consegue fazer jogadas, né, do meio para o ataque, mas não consegue finalizar. Não consegue levar perigo ao gol adversário de fato. O Grando até fez defesas e tal, o Cleiton também fez defesas, mas pelo volume
pelas finalizações, a gente esperava que um Santos com mais vitórias do que empates, né? Nessa passagem do Vojvoda até o momento aqui. Repito, acho que o Vojvoda errou, na minha opinião, em algumas decisões de começar com o Mike, de começar com o Escobar, erra em algumas substituições, mas é lógico, os jogadores do Santos também precisa ter o pezinho ali mais na forma, né? Não dá para um jogador profissional errar a quantidade de gols que o Santos vem perdendo nos últimos jogos. Espero que no final do ano não faça falta, mas é irritante a falta de pontaria que esse time do Santos tem. Me fala aqui nos comentários o que você achou dessa partida, desse empate de novo com esse gostinho amargo do Santos diante do Grêmio. Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.